A paz, meus amados, estou muito feliz de estar em mais esta oportunidade compartilhando com os amigos e irmãos uma palavra de Deus para que possamos juntos sermos edificados por esta palavra. E a razão deste vídeo não é para que pessoas venham a ter medo, mas sim para que possamos nos preparar ainda mais para a volta de Cristo e para estarmos de pé diante dele naquele dia, de maneira que é necessário estarmos sempre falando, não só das coisas presentes, mas também das coisas vindouras, das coisas futuras. É tanto que temos profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, abençoados, que trazem uma palavra de edificação, que trazem uma palavra para levantar o ânimo da igreja, de todas as pessoas, né? Para estarem cada vez mais firmes e fortes, confiando no Senhor, porque o Senhor é a nossa força, é nosso baluarte, é a nossa bandeira, é a rocha da nossa salvação. De maneira que é necessário estarmos ouvindo palavras edificantes que nos levam a termos este entendimento de que Jesus é Salvador da nossa alma, é aquele que nos comprou através do seu sacrifício e que nos ama, e que nos amou antes mesmo da fundação do mundo. No entanto, temos, nós como igreja, como pessoas que buscamos a Deus, temos que passarmos por algumas coisas, como assim já foi profetizado, como assim já foi escrita na Bíblia Sagrada, de maneira que tem coisas presentes, importantes, e também coisas futuras que irão acontecer, e é necessário que também estejamos preparados e vigilantes acerca dessas coisas, para que possamos estarmos de pé e firmes também, né? De uma maneira ativa diante de Deus e diante dos homens, fazendo o que Deus mandou, para que a gente não recuasse jamais dentro daquela verdade, dentro dos seus ensinos, de praticar aquilo que ele nos ordenou a todos os cristãos, todas as pessoas sensíveis à sua palavra e aos seus conselhos. De maneira que eu trago esta palavra hoje, falando do anticristo e as mudanças nas leis. Não para que tenham medo, mas para que se preparem para a volta, para o grande dia do Senhor, né? De maneira que é importante estarmos também analisando este tema. Eu quero dizer para você que o profeta Daniel, ele esclareceu algumas coisas, deixou algumas coisas vagas para que a gente pudesse estar entendendo hoje. E por que que eu lhes falo essas coisas, né? Porque Daniel, na sua palavra no capítulo 7, ele disse assim, no capítulo 7, versículo 25, diz que o anticristo, que vai se levantar e vai reinar durante um período de tempo, ele proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará aos santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, né? E eu quero focar hoje, neste vídeo, esse ponto em especial, que é a mudança nas leis, né? A mudança das leis que temos hoje. Então, ele vai mudar muitas coisas, ele está preparando um cenário para que haja estas mudanças. Então, nós vemos também, ainda em Daniel, no capítulo 12, no versículo 4 até o 10, o seguinte: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, né? Quando o anjo do Senhor estava se manifestando e conversando com Daniel. E ele estava falando de coisas futuras para o tempo do fim. E ele disse: até o tempo do fim, muitos o esquadrilharão e o saber se multiplicará, né? A inteligência, a sabedoria, o conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio,
quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele continua no versículo 9. Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados com os acontecimentos desse tempo, né? A qual eu creio que já entramos no princípio das dores e nas dores de parto, onde vão se intensificar, né? Ainda mais. Então ele diz, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. A igreja passará por um tempo, um período de tempo de provação, né? Mas os perversos procederão perversamente. Fala de um tempo de perversidade. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, a promessa de Deus para todo aquele que teme ao Senhor, teme o seu nome e crê na sua palavra. Que os sábios entenderão, qual me incluo no meio destes sábios. E eu peço muito a Deus que você também, meu amado, minha amada, seja uma dessas pessoas que entende o que eu estou falando, que entende o que Deus está falando aqui na sua palavra através do que foi escrito no livro de Daniel, né? Muitos entenderão. Por quê? Porque aconteceram coisas que as pessoas, elas, através de uma visão ampla, elas enxergarão esses acontecimentos se aproximando e terão tempo de mudarem as suas vidas, de buscarem mais a Deus em oração, em jejum e de uma maneira mais intensa e ativa, né? Sem recuarem naquilo que é primordial, que é de importância para aquele que busca a Deus, que é a manifestação de fé e também o cumprimento da palavra, ou seja, a obediência à palavra do Senhor. De maneira que muitas das coisas que Deus pede para que façamos, para que vivenciemos, muitas dessas coisas vão contra a muitas coisas que o anticristo ele implantará. Por isso é que muitos santos serão perseguidos, né? De maneira, amada, que é importante que haja uma preparação em nossas vidas para que a gente cresça espiritualmente e tenha mais intimidade com Jesus, para que possamos estar ávidos e possamos estarmos preparados para as coisas vindouras. E no decorrer de tempo, a gente passar a agradar a Deus. Então, o anticristo, esse governo fascista, ele fará o quê? Então, vamos observar, vamos ver alguns detalhes. Ele fará as pessoas ficarem separadas para não haver resistência ao seu governo, impedindo aglomerações. Nisto faz com que, preste bem atenção, quando as pessoas não se aglomeram, não tenham um tempo, né, para tratarem de assuntos importantes e de coisas necessárias para a vida. Então, quando elas não estão juntas, elas não conseguem falar acerca de assuntos importantes e tomarem decisões que têm muito importância para a sua vida. Nisso, poda-se, nisso faz com que não haja intimidade, né, o relacionamento para todas as pessoas em geral, mas em especial para aqueles que têm tendência a liderar, né? E a preparar motins no futuro, tanto no segmento religioso, quanto também na administração pública e até mesmo na própria família, né? Em Marcos 13, no versículo 12, Jesus diz que o irmão entregará a morte ao seu irmão, o pai vai entregar o filho, e muitos filhos levantar-se-ão contra os seus pais e farão esses pais morrerem,
por causa do sistema implantado pelo anticristo e por causa do amor que vai se esfriar, já está se esfriando e vai se esfriar ainda mais, porque é profético, porque é algo que Deus já declarou através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Outro ponto, ele tirará a liberdade, o direito de ir e vir e a autoridade do governo no lar, como é, por exemplo, na Coreia do Norte, o sistema de governo da Coreia do Norte, e nos demais países fascistas e comunistas, que tiram a autonomia dos seus cidadãos de tomarem decisões importantíssimas para a sua família, de maneira que esta autoridade vai diminuir, vai minguar, a ponto de pouco ser feito pelas lideranças da família acerca de decisões importantes para a vida, em se referindo ao lar. Também tirará a liberdade de expressão, meu amado. É algo que o anticristo vai tirar. Você está vendo isso acontecer nos nossos dias? De maneira que o anticristo, ele tirará a liberdade de expressão usando, por exemplo, o bode expiatório. E uma desses bodes expiatórios é o fato das fake news, né? Que é usada para que venham impedir as pessoas de interagirem e passarem informações importantes para a comunhão e para a vida e para o conhecimento em geral de todas as coisas, em especial das coisas verdadeiras que não interessam às grandes instituições que o povo e os pequenos saibam. Então, o anticristo ele vai impedir coisas importantes para que a sociedade não seja livre de verdade, como ainda hoje somos, né? Outro ponto, ele mudará o sistema financeiro, como está escrito em Apocalipse, capítulo 13 todo. Leia todo o capítulo 13. Então, ele mudará o sistema financeiro, como é conhecido hoje, é papel moeda. Ele vai mudar para a forma digital, prendendo as pessoas à internet e às redes sociais. De maneira, amado, que eu digo para você, você é viciado em Facebook, ou você usa apenas com a ferramenta para o trabalho e também para algumas coisas de importância para a sua vida, para a cultura, que são muito poucas essas coisas. É muito mais para viciar e para prender e para roubar a visão, o entendimento verdadeiro acerca de todas as coisas das pessoas, né? Até mesmo o estímulo para pensar e para tomar decisões. Então ele quer prender as pessoas nas redes sociais, facilitando o controle do povo até chegar o tempo de serem marcadas como os animais nos campos, nas grandes fazendas. E serem também super controladas como eles o são, e vacinadas como eles o são, sem liberdade de escolha. Então vamos chegar a esse tempo, amados. Vamos chegar a esse tempo. Então, em Apocalipse, capítulo 13 ainda, eu volto a afirmar, volto a aconselhar, leia o capítulo todo. Leia o capítulo todo, que é de tremenda importância. Então, outra coisa, ele vai mudar a adoração que é feita ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus maravilhoso, o Yeshua Mashiach, o Deus da nossa salvação, a rocha de nossa salvação, a bandeira, o nosso baluarte, né? Adonai, Elohim, né? O Yeshua Mashiach é o nosso Deus, a qual nós escolhemos para adorar. E ele vai querer mudar para adoração a uma imagem feita por mão de homens e preparadas para receber a adoração, preparada para esse tempo. E já temos hoje imagem que fala e que recebe adoração nos nossos dias. De maneira que ele está intensificando esses acontecimentos e mudando as leis, e vai intensificar isso para que haja perda da liberdade, todo tipo de liberdade. Então ele vai proibir a comunhão, os cultos nas nossas igrejas, como é conhecido hoje, né?
as grandes aglomerações de coisas importantes para a vida. Tem aglomerações que é crucial para a morte, que é prejudicial. Tem aglomerações que são prejudiciais para a vida, para o ser humano, para as pessoas. Mas tem aglomerações que têm uma crucial importância para a vida, e essas não podem parar. E ele vai fazer com que isto aconteça. Ele vai proibir a comunhão dos irmãos, como é conhecida hoje, o partir do pão, porque como Jesus ensinou, temos que partir o pão, temos que estar na mesma mesa, temos que estar no mesmo espaço físico para as ceias e as solenidades santas, até que ele volte. Isso é um mandamento de Deus, não pode mudar. Nós não podemos fazer isso através de redes sociais, a gente pode até aproveitar as redes sociais para também fazê-lo. E isso é sabedoria, é inteligência. Mas não tirar por completo a comunhão, ou partir do pão, o dividir a mesa, o dividir o espaço físico para que haja entre os irmãos entendimento, para que haja entre os irmãos, entre as pessoas, relacionamentos íntimo, para que as pessoas possam verem a glória de Deus, que é aí onde Deus ordena a bênção, como está escrito no Salmo 133. Quão bom e maravilhoso é que os irmãos estejam em união. É ali que Deus ordena a bênção. Está escrito no Salmo 133. Então, ele diz que é até que ele volte. E por que ele deu essas orientações e mostrou essas coisas futuras? Porque, como está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 36, ele deu um conselho assim, dizendo: vigiai orando em todo o tempo, para que sejais dignos de evitar todas essas coisas que vão acontecer, tanto para os maus como para os bons. Mas, ele disse, continua dizendo, que vão acontecer e de estar em pé diante do Senhor naquele dia. De maneira, amados, que é importantíssimo entendermos que temos que nos preparar, temos que orar mais, temos que nos unirmos mais, temos que batalhar para que ninguém venha roubar a nossa coroa. Como está escrito em João 10, o ladrão ele não entra pela porta. Ele não entra pela porta. Ele entra por outro lado. É como um ladrão, com sabedoria, ele vem arrombar a casa através da janela, através do telhado, de maneira que ele não entra pela porta como Jesus, como uma pessoa de bem, mas ele vem, como diz a Bíblia, para roubar, matar e destruir. Mas eu quero dizer algo para você muito importante. Jesus veio, amados, ele veio sim, e vai voltar, mas ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Eu desejo que todos venham estarem preparados, buscando o Senhor com toda intensidade, em nome de Jesus. Um abraço.